Começa agora o programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras, uma igreja comprometida com a palavra. Não há glória maior que a de Cristo, Senhor, em que nos gloriamos e rendemos-lhe louvor. Seja religião, reputação ou poder, não há glória maior que a Jesus conhecer. Este mundo rejeitou, enfim.
deixo tudo pra trás para o alvo correr. Nossa glória é Jesus conhecer. Conformar-me a Jesus é o que quero fazer, não mediante meus feitos, mas por Ele conhecer. O seu conhecimento é sublime, verás. Cristo me conquistou, Ele me satisfaz. Tudo é perda pra mim, por amor a Jesus. Este mundo rejeitou, enfim. Deixo tudo pra trás para o alvo correr. Nossa glória Jesus conhecer. Nossa glória Jesus conhecer. Programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Visite o nosso templo, a Rua Joaquim Cirim da Costa, número 105, Jardim Paraíso. Nossos cultos são aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo da palavra. E aos sábados, às 19h30, culto jovem. Esperamos por você. Muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie, já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe de seu grande amor. E é preciso hoje que se cante Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Por todo mundo procurei verdade, amor, com que sonhei. Vazio achei ao meu redor, nada melhor, nada melhor. Ao ver a
Tema de hoje: bondade não é fraqueza. Versículo bíblico: Êxodo 34, 6 e 7. Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Às vezes se ouve dizer: Deus é tão bom que irá salvar todas as pessoas. Bondade não é fraqueza. Queremos em um Deus de amor, justo e santo, de quem a Bíblia nos fala, e não no Deus bonzinho de muita gente. O Deus das Escrituras é fiel, e assim como cumpre suas promessas de graça e perdão, também cumprirá o juízo e o castigo anunciado. Bondade não é esquecimento. Por mais antigas que sejam as falhas, Deus não as esquece. Ele se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Contudo, para com os que creem nele, Deus perdoa e esquece. Não por fraqueza ou gentileza, mas porque seu Filho Jesus Cristo expiou nossos pecados. Assim Deus nos justifica, ou seja, declara que somos justos baseado em um fundamento absolutamente legal e válido. Bondade não é complacência. Não imaginemos que Deus é um ser complacente, que leva as contas das nossas bondades, intenções, ignora os pecadinhos e só castiga as faltas mais graves. Deus é justo, é amor, mas não é indulgente nem fraco. O que hoje se arrependerem e aceitarem sua oferta de perdão e reconciliação serão salvos. E quanto aos outros? Como escaparão do juízo de Deus se ele é justo? Agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Eu quero o melhor fazer por Cristo, que lá na cruz morreu por mim. No monte do Calvário vi sofrendo, eu
coração socorro, livrando-as de tanto peso e dor, pensando no amor de Jesus Cristo. Eu devo a Ele o melhor. As horas tão mal gastas foram muitas, mas poucas as que a Cristo dei. Meu coração se acha tão mesquinho. Será que seu amor eu desprezei? Eu quero pensar mais nas outras almas que em seus pecados vão sofrer, contar-lhes as belezas do Evangelho, se não sem salvação hão de morrer. Oh, quantas almas precisam socorro, livrando-as de tanto peso e dor, pensando no amor de Jesus Cristo. Eu devo a Ele o melhor. Primeira Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. PIB Pitangueiras.
lei que condenava abolir, o véu que separava se partiu, muralhas e cadeias destruiu. Por sua cruz, em sua própria carne a lei cravou. A nossa culpa a morte não tomou. A cólera dos seus Cristo aplacou. Por sua cruz, foi pela sua cruz que ele o véu rasgou. Foi pela sua cruz que a lei Cristo anulou. Não há separação, não mais condenação. Aproximados fomos por sua cruz. Foi pela sua cruz que nos reconciliou. Foi pela sua cruz que a ira aplacou. Seu sangue foi capaz de nos trazer a paz. Reconciliados fomos por sua cruz. De toda tribo, povo e nação, o sangue de Jesus nos faz irmãos. Vivemos num só corpo em comunhão. Por sua cruz, alicerçados somos desta luz. A pedra angular sim é Jesus. Em vida santa e reta nos conduz. Por sua cruz, foi pela sua cruz que ele o véu rasgou. Foi pela sua cruz que a lei Cristo anulou. Não há separação, não mais condenação. Aproximados fomos por sua cruz. Foi pela sua cruz que nos reconciliou. Foi pela sua cruz que a ira aplacou. Seu sangue foi capaz de nos trazer a paz. Reconciliados fomos por sua cruz. Foi pela sua cruz que ele o véu rasgou. Foi pela sua cruz que a lei Cristo anulou. Não há separação, não mais condenação. Aproximados fomos por sua cruz. Foi pela sua cruz que nos reconciliou. Foi pela sua cruz que a ira aplacou. Seu sangue foi capaz de nos trazer a paz. Reconciliados fomos por sua cruz. Reconciliados fomos por sua cruz. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Misael, pastor da Primeira Igreja Batista Independente Pitangueiras. E mais uma vez estou aqui para trazer
o recado do Senhor aos vossos corações. Nós queremos hoje falar no texto de Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. A palavra do Senhor nos diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Vamos orar. Senhor, somos gratos a Ti pela oportunidade a qual o Senhor nos dá mais uma vez de podermos aqui pregar a Tua santa palavra. Ó Pai, que a Sua palavra aqui possa encontrar guarida no coração de cada um dos ouvintes e também, ó Pai, que ela possa não só ser ouvida, mas também possa ser levada à prática todos os ensinamentos dos quais o Senhor aqui vem nos trazer. Usa, ó Deus, esse miserável Senhor nas Tuas santas mãos para a honra e a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Muito bem, nós queremos falar por alguns minutos sobre o dia chamado hoje. O dia chamado hoje. Um dos maiores enganos que o inimigo da nossa alma semeia no coração humano não é a ideia de que Deus não existe, mas sim a mentira do deixe para amanhã. Quantas coisas da vida, né, nós deixamos para amanhã, coisas importantes, e vão passando o tempo, e daqui a pouco nós olhamos e vemos que a nossa vida poderia ter sido melhor, tomado um novo rumo. No entanto, nós protelamos tanto as coisas a ponto de atrapalhar realmente a nossa vida, atrasar a nossa vida. O mundo está cheio de pessoas que pretendem se entregar a Jesus um dia, que planejam, inclusive, consertar as suas vidas mais tarde. O mundo está cheio de pessoas assim. Jovens que, ao ouvir o Evangelho de Cristo Jesus, dizem: amanhã eu tomo essa decisão. Deixa eu aproveitar um pouco mais a vida, aquilo que a vida tem para me oferecer, e depois então eu penso sobre entregar a minha vida a Jesus. No entanto, o texto do profeta Isaías nos alerta que o tempo da graça tem um limite. O tempo, inclusive, para que você tome essa decisão de receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, tem um limite. Há uma urgência cósmica ecoando nesses versículos que nós aqui acabamos de ler. Nós vamos analisar essa mensagem aqui em 3 direções fundamentais aqui: a urgência do tempo, a condição do retorno e a certeza da misericórdia. Então, acompanhe comigo. Em primeiro lugar, a urgência do tempo. O texto, versículo 6, que nós lemos aqui de Isaías 55, que nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Veja que há uma urgência aqui no tempo. O profeta começa com 2 imperativos aqui: buscai e invocai. Mas ele coloca uma cláusula de tempo que deve nos fazer tremer mesmo. Enquanto se pode achar. Veja que você não vai achar esta oportunidade durante todo o tempo da sua existência. Não. A oportunidade da graça é algo realmente que deve ser tido para cada um de nós como algo urgente mesmo. Urgente. Esta frase, então, aqui, enquanto se pode achar, é uma verdade solene. Haverá um dia em que, para muitos, será tarde demais. A oportunidade da salvação não dura para sempre. Diga-se de passagem, a vida humana é frágil, é breve, é como a palavra de Deus diz, é como um vapor que parece por um pouco e depois se desvanece. A palavra de Deus diz que a duração da nossa vida é de 70 anos e que se alguns passam disso, né, o melhor que eles têm é canseira e enfado. Além disso, a Bíblia nos mostra que o coração humano pode se endurecer tanto pelo pecado que perde inclusive a capacidade de desejar muitas vezes a Deus. Nós vemos isso no livro de Hebreus, a palavra de Deus nos fala sobre isso, em Hebreus capítulo 3, no verso 15, onde a palavra diz assim: enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz,
não endureçais os vossos corações como na provocação. Veja que o homem muitas vezes ouve sim o evangelho, está ali ouvindo a palavra do Senhor, e muitas vezes, né, ele vai endurecendo o seu coração, a ponto, então, de algum momento, o seu coração estar tão duro, a ponto de não dar atenção para a palavra de Deus. Então não brinque com o tempo de Deus. O dia de se reconciliar com o Criador é o dia em que o Espírito Santo te convence, e esse dia é hoje. Por isso, o título, né, de nossa mensagem aqui, o dia chamado hoje. Esse dia é hoje. O texto ainda continua dizendo: invocai-o enquanto está perto. Deus, em sua soberania, escolheu se aproximar de nós através de Jesus Cristo. Hoje, através da pregação da palavra, do Evangelho de Cristo Jesus, Ele está perto de você. O seu braço está estendido, inclusive, para salvar a sua alma, tomar você realmente das mãos de Satanás, da condenação do inferno. E é necessário que você também se aproxime dele. É necessário que você também receba a graça a qual ele deseja derramar sobre a sua vida. Invocar, aqui no texto, invocai enquanto está perto. Invocar significa clamar por socorro, reconhecer a própria falência espiritual, gritar pelo nome de Jesus, que é o nome que salva. Se ele está perto agora, não espere que a distância do seu pecado te afaste ainda mais do Senhor. Então, invocai-o enquanto está perto. Então, há uma urgência aqui, relatado neste texto, o qual nós lemos, uma urgência de tomar essa decisão, de se aproximar do Senhor Jesus Cristo. O dia aceitável é hoje. Segunda questão que nós vemos aqui é a condição do retorno. No versículo 7, então, do nosso texto de Isaías 55, diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, olha só a condição do retorno. Para ir em direção a Deus, é necessário dar as costas para aquilo que nos afasta dele. O texto bíblico aqui aponta para as duas áreas onde o pecado opera as ações e a mente. É justamente aí. Deixe o ímpio o seu caminho. O caminho representa aqui o comportamento, as práticas, o estilo de vida, inclusive, que ignora a vontade de Deus. Não é assim? Muitas vezes na nossa vida, o que nós queremos fazer é viver a nossa vida da nossa maneira, da nossa forma. E é óbvio que a nossa maneira, a nossa forma, ela vai desagradar a Deus e vai nos levar para mais longe, mais distante do nosso Deus. Então veja, a palavra de Deus deixa bem claro aqui: deixe o ímpio o seu caminho. É necessário que eu deixe essas coisas para trás, que eu realmente me entregue totalmente às mãos do nosso Deus. O verdadeiro evangelismo não oferece apenas um seguro contra o inferno. Ele traz justamente a ideia aqui de um arrependimento aqui, que é justamente essa mudança de direção. É óbvio que ao arrepender dos meus pecados, eu entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, isso vai fazer com que a minha vida ela seja mudada, a minha vida ela seja transformada. É parar de caminhar rumo à destruição, é voltar-se realmente para a luz, é voltar-se para Cristo Jesus. E veja que o texto ainda continua, o verso 7 dizendo: e o homem maligno os seus pensamentos. Deus não olha apenas para o que nós fazemos por fora. Ele vê onde o pecado, inclusive, começa, que é nos pensamentos. Abandonar os pensamentos malignos significa renunciar ao orgulho, à autossuficiência, os planos egoístas e rebeldes internos contra a soberania de Deus. É render a mente ao senhorio de Cristo Jesus. Então veja, a palavra de Deus aqui nos diz: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos. É necessário que você abandone tudo e realmente se volte a Cristo Jesus. Não deixe com que as coisas deste mundo te prenda, com que as coisas deste mundo te afaste realmente do Salvador. Pelo contrário, abandone tudo e corra para Jesus. Lembra, há um tempo de urgência.
Você precisa responder ao convite da graça o quanto antes. O convite da salvação o quanto antes. Você não sabe quanto tempo de vida você terá. Quanto tempo você ainda terá a oportunidade de realmente tomar essa decisão, que é a maior e mais importante decisão na vida do homem. Terceiro lugar, versículo 7, na parte B do versículo aqui, nos fala assim: e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então a certeza aqui da misericórdia. Terceiro lugar, aqui é a certeza da misericórdia. Se a primeira parte do texto aqui nos confronta com a nossa responsabilidade, a segunda parte nos cura com o amor de Deus. O que acontece quando o pecador deixa o seu caminho e se volta para o Senhor? Que o Senhor se compadece dele. Deus não recebe o pecador arrependido com um olhar de julgamento carrancudo ou com uma lista de cobranças. Pelo contrário, ele o recebe com compaixão. Ele o recebe com amor, com carinho. A palavra compaixão evoca aqui as entranhas maternas e paternas. É o mesmo sentimento do pai na parábola do filho pródigo, que apesar do filho ter pegado a herança, ter sumido no mundo, consumido com toda a sua herança, voltado sem nada para trás. No entanto, o pai ali corre realmente ao encontro do filho, sujo, abraça seu filho, beija o seu filho e coloca-o de novo na mesma condição de filho. Lembra que o pedido daquele jovem era: Senhor, pai, faz como um dos seus trabalhadores. Mas ele não faz isso. Ele pede logo, né, que os servos vão ali, que tragam roupa, que coloquem sandálias nos pés do jovem, colocam um anel no dedo, restituindo a ele a posição de filho. Deus, ele quer justamente isso. Ele quer que cada um de nós nos tornemos seus filhos. E ele quer, obviamente, que isso aconteça o mais breve possível, o mais rápido possível. O Senhor quer te salvar, Ele quer transformar a sua vida. Ele não quer que você pereça no inferno de modo algum. Por isso, Ele está pronto a se compadecer de cada um de nós, miseráveis pecadores. O texto ainda continua dizendo: porque Ele é abundante em perdoar. Abundante em perdoar. Esta é uma das expressões mais belas, inclusive, de toda a Escritura. O nosso Deus, Ele não economiza aqui no perdão. A palavra de Deus diz que Ele é abundante em perdoar. Ele não perdoa com reservas ou limites de maneira nenhuma. Pelo contrário. Isso, inclusive, nos leva a justamente pensar sobre que não importa o que nós temos feito. Quais foram os pecados que nós praticamos ao longo da nossa vida? O Senhor está pronto para perdoar todo aquele homem que chega diante dele, reconhecendo que é um pecador, reconhecendo ao seu Filho Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Onde abundou o pecado, a palavra de Deus nos diz em Romanos 5:20, superabundou a graça. Não importa quão longe o seu caminho te levou, o perdão de Deus é maior, mais profundo, mais alto do que qualquer uma de suas transgressões, qualquer um de seus pecados. Pelo sangue de Jesus na cruz, o perdão, ele é pleno. 1 João capítulo 1, versículo 9, nos diz ali, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Eu gosto dessa parte final, que diz, de toda injustiça. Ou seja, o Senhor, Ele é fiel para perdoar aqueles que a Ele chegam genuinamente arrependidos e perdoar-nos de toda injustiça, ou seja, de todo pecado, não importa aquilo que você tenha feito. Caro ouvinte, eu não conheço, eu não sei qual é a sua vida, o que você tem feito ao longo da vida. Eu só sei de que a palavra de Deus diz que todos nós, todo homem é pecador, todo homem está condenado ao inferno,
todo homem necessita do perdão, da salvação, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você, hoje, lembre-se, há uma urgência em receber Jesus como seu Salvador. Você precisa entregar a sua vida a Ele hoje. Esse é o dia chamado hoje, com urgência. Você precisa entender que Ele não quer de maneira nenhuma que você permaneça nos pecados, nesta vida destruída, cheia de sofrimento e dor. Pelo contrário, Ele quer mudar a sua condição de vida. E Ele quer também, com certeza, salvar, perdoar os seus pecados. Ele quer realmente mudar o seu estado, de estado condenatório, que todo homem sem Cristo está, condenado ao inferno, para estar aqui salvo e realmente livre da condenação eterna, salvo eternamente pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Então a mensagem do profeta Isaías se resume a uma escolha que você precisa fazer, e fazer agora. Lembre-se, você não sabe quanto tempo ainda de vida você tem, você não sabe nem mesmo se você vai terminar de ouvir esta mensagem, este apelo. Mas você precisa receber Jesus como seu Salvador. Deus hoje, Ele está perto. Ele está realmente com as mãos estendidas. E Ele deseja salvar você. Ele quer derramar sobre você o perdão abundante. Este perdão está disponível para você hoje. Mas note as condições. É preciso buscá-lo, invocá-lo, converter dos seus maus caminhos. Não adianta nada você aqui ouvir o Evangelho de Cristo que foi pregado e fechar os seus ouvidos, virar as costas e ir embora. Você precisa hoje correr para Jesus, invocar, clamar a Ele. Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador condenado ao inferno. E eu suplico ao Senhor, Pai, perdoa os meus pecados, salva a minha alma. Converter-se. O homem precisa converter-se a Cristo Jesus. Então, não deixe a sua cabeça no travesseiro hoje sem a certeza da sua salvação. Se você ouve a voz do Senhor te chamando, através da palavra que aqui foi pregada, não endureça o seu coração. Abandone os seus caminhos, aquilo que você tem tido como ideal de vida, e corra para os braços daquele que é abundante em perdoar. Ele quer perdoar os seus pecados, salvar a sua alma. Vamos orar. Senhor, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que aqui tivemos de ouvir a sua santa palavra. Senhor, que aqueles amigos que aqui têm ouvido, que o Senhor, ó Pai, trabalhe nos seus corações e que eles possam hoje tomar esta decisão. É hoje o dia aceitável. É hoje o dia da salvação. Que eles possam ter entendido quão urgente é esta decisão. E que assim, ó Pai, a Tua palavra possa ter convencido a cada um deles, para que eles então se convertam a Cristo Jesus. Ainda quando não terminei a oração, se você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você entendeu o quão urgente você precisa tomar essa decisão, o quão importante é essa decisão, porque ela vai livrar você da condenação do inferno, e você deseja então entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo nesse momento, então ore comigo assim: Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador, reconheço que estou condenado ao inferno, mas suplico ao Senhor, Pai, perdoa os meus pecados, salva minha alma. Eu reconheço que só o Teu Filho Jesus, o sangue dele vertido naquela cruz, é quem pode perdoar os meus pecados, salvar a minha alma. Então salva-me, Senhor, e me ajuda a viver para a Tua glória. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Se você tomou essa decisão entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, deixe-nos saber. Mande-nos uma mensagem pelo WhatsApp 16
993535190. Repetindo, 16 993535190. Nós ficaremos muito alegres de saber sobre a sua decisão e gostaríamos também de enviar para você um estudo bíblico, ok? Que Deus abençoe a todos. Programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Visite o nosso templo, a Rua Joaquim Cirim da Costa, número 105, Jardim Paraíso. Nossos cultos são aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo da palavra. E aos sábados, às 19h30, culto jovem. Esperamos por você.
Senhor, Senhor, quão magnífico é teu nome entre nós. Senhor, Senhor, quão magnífico é teu nome entre nós. Senhor, bendito Deus poderoso és, magnificado és. 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 Rei dos reis, grande Deus, Senhor poderoso. Senhor, Senhor, quão magnífico é teu nome entre nós. Senhor, Senhor, quão magnífico é teu nome entre nós. Senhor, bendito Deus poderoso és, magnificado és. 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 Rei dos reis, grande Deus, Senhor poderoso. Rei dos reis, grande Deus, Senhor poderoso. Magnificado és. Programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Visite o nosso templo, a Rua Joaquim Sirim da Costa, número 105, Jardim Paraíso. Nossos cultos são aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo da palavra. E aos sábados, às 19h30, culto jovem. Esperamos por você. Buscavam ver Jesus, sua bênção lhe rogavam, pois ele era o rei que há tanto eles esperavam. Era como em seu nascer, quando a estrela iluminava. Disseram, pois, ao vê-lo ali, a luz que vem do céu nos é dada. Há uma nova estrela lá no céu a brilhar, trouxe paz, perfeito amor, com sua luz a iluminar. Se quisermos achá-lo, nós vamos o encontrar, pois pra nós a estrela vai brilhar. Curava os doentes,
aos famintos dava o pão, ao aflito em dor e provação lhe dava a sua mão. E ao sofrer a dor do Calvário, quem o viu naquela cruz percebeu que ali estava o Rei que de Deus trazia luz. Uma nova estrela lá no céu a brilhar trouxe paz, perfeito amor, com sua luz a iluminar. Se quisermos achá-lo, nós vamos o encontrar, pois pra nós a estrela vai brilhar. Se quisermos achá-lo, nós vamos o encontrar, pois pra nós a estrela vai brilhar. Encerra-se aqui o programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo às 12 horas.